A faxineira humilde entrou no banco e todos riram dela. Riram do uniforme, do jeito simples, mas o que ninguém imaginava é que, em poucos minutos, o riso viraria silêncio, porque naquela conta, que eles desprezaram, estava um valor capaz de mudar tudo, inclusive o modo como viam o valor de uma pessoa. O relógio da rua marcava quase 11 da manhã, quando Luísa atravessou a esquina com passos apressados, o uniforme azul claro ligeiramente amassado e uma pasta velha de plástico nas mãos. O calor era sufocante, mas ela mal notava. O que pesava mesmo era o nervosismo. A mãe estava internada outra vez, e o hospital havia ligado cedo pedindo o depósito do novo medicamento. O problema é que o cadastro antigo da conta do pai precisava ser reativado. E aquele banco era o último lugar do mundo onde ela queria estar. O prédio espelhado se erguia como um gigante frio. As portas automáticas se abriram com um sopro gelado de ar-condicionado. Luísa respirou fundo e entrou. O brilho do chão de mármore refletia as luzes brancas do teto e os saltos apressados dos clientes bem vestidos. Por um instante, ela pensou em voltar, mas a imagem da mãe, deitada no leito, a fez seguir em frente. Parou diante da fila de atendimento e apertou contra o peito a pasta de plástico. Dentro dela, o cartão antigo e um documento amarelado, o mesmo que o pai guardava com orgulho. A conta que ele havia aberto em seu nome quando ainda trabalhava na construção civil. "Para você, minha filha, não depender de ninguém", ele dizia. Os minutos passaram lentos. Um a um, os clientes eram chamados por senhas eletrônicas que ecoavam pelo salão. Quando chegou sua vez, Luísa respirou fundo e caminhou até a mesa número 4. Do outro lado, um atendente jovem, terno ajustado, sorriso forçado. O crachá brilhava. Caio Ribeiro, atendimento premium. Ele levantou os olhos e, num segundo, o sorriso virou desdém. "Pois não?", perguntou sem esconder o tédio. "Bom dia. Eu preciso atualizar o cadastro desta conta", disse Luísa, estendendo o cartão com cuidado. "Era do meu pai, mas agora está no meu nome." Caio pegou o cartão como quem pega algo sujo. "Certo", digitou o número sem olhar para ela. "E a senhora trouxe documento?" "Trouxe sim", respondeu entregando o RG. Ele analisou por um instante, depois franziu o senho. "A senhora é faxineira?" Luísa assentiu com naturalidade. "Sou sim." O som saiu carregado de ironia. É que essa conta aqui parece executiva. Normalmente a gente atende esse tipo de cliente em outro setor." Ela tentou sorrir, disfarçando o incômodo. "Mas é essa mesmo. Eu só preciso confirmar o saldo e liberar o acesso." Caio apoiou o queixo na mão, com expressão entediada. "A senhora tem certeza de que sabe a senha?" "Tenho sim", respondeu paciente. "Eu mesma movimentei há alguns anos." Ele soltou um riso curto. "É que, às vezes as pessoas confundem. Vem aqui achando que tem conta de investimento e é poupança do governo." As atendentes próximas riram baixo. Luísa fingiu não ouvir. Estava ali para resolver, não para discutir. O som das teclas preenchia o ar. Caio digitava com impaciência. "Nome completo?" "Luísa Barbosa dos Anjos." "CPF?" Ela respondeu. Ele continuou batendo os dedos no teclado. "O sistema está meio lento hoje. Deve ser por causa do volume de acessos." Virou o rosto e comentou alto para quem quisesse ouvir. "Fim de mês é sempre igual. Pessoal vem ver se caiu o auxílio." Mais uma risada ao fundo. O sangue subiu ao rosto de Luísa, mas ela manteve o olhar firme. "Não é auxílio, moço. É uma conta antiga do meu pai. Só preciso liberar para resolver um pagamento do hospital." Caio fez uma careta. "Hospital? Esse país vive disso." Ela respirou fundo, sentindo o peito apertar. "Fica calma, Luísa", dizia para si mesma. "Você veio aqui para resolver, não para brigar.
Se puder agilizar, eu agradeço, falou com gentileza. O rapaz revirou os olhos. Senhora, eu tô tentando, mas o sistema não colabora. Virou o monitor discretamente e comentou com a colega da mesa ao lado. Olha só, conta executiva com cadastro de doméstica. Deve ter sido erro do sistema, certeza. A colega riu, cúmplice. Deve ser alguma herança de patrão. Pois é, respondeu ele com sarcasmo. Patrão deve ter esquecido de apagar a conta. Luísa sentiu um nó na garganta. O ar-condicionado parecia frio demais agora. O silêncio da fila era cortado apenas pelos risinhos contidos e pelos passos apressados de quem fingia não ver. Mas ela não abaixou a cabeça. Com voz firme, disse: "O senhor pode continuar o procedimento, por favor? Eu realmente preciso resolver isso hoje." Caio bufou, claramente incomodado com a calma dela. "Tá bom. Mas se der erro, a senhora vai ter que ir na agência central." "Aqui a gente não mexe com conta assim, não." "Tudo bem", respondeu com serenidade. Ele digitou mais algumas coisas, franzindo a testa. Estranho. Fez uma pausa. "Essa conta tá ativa, sim, mas o sistema não mostra o saldo total. Só o tipo de categoria." "E o que significa?" perguntou Luísa. "Significa que é uma conta especial." Ele riu de canto. "Coisa que a senhora provavelmente nunca viu." Ela manteve o olhar nele. "Eu não vim ver tipo de conta, moço. Eu vim ver o que tem dentro dela." O tom dela, calmo, mas firme, o desconcertou por um segundo. Ele pigarreou e desviou os olhos. "Eu vou precisar chamar o gerente." Apertou um botão. "Mas já adianto. Pode ser que a senhora esteja no setor errado." Enquanto esperava, cochichou algo com a colega e riu. Luísa ouviu o som abafado da risada e fechou os olhos por um instante. Não era só vergonha, era tristeza, porque ali, mais uma vez, ela era tratada como invisível. Quando o gerente chegou, um homem alto, terno cinza e voz educada, a situação mudou de tom. "Boa tarde, senhora. Algum problema?" Caio respondeu antes dela. "Ela diz que essa conta aqui é dela, mas o sistema mostra a categoria executiva. Acho que houve um engano." O gerente olhou o monitor e depois olhou para Luísa. "A senhora tem documento?" Ela entregou, sem hesitar. Ele analisou por alguns segundos e digitou algo. O sistema travou. "Vamos fazer o seguinte, dona Luísa. A senhora poderia voltar amanhã? Amanhã cedo o sistema deve estar normal e aí verificamos com calma." Ela balançou a cabeça. "Não posso, senhor. Minha mãe está internada e eu preciso desse dinheiro hoje." O gerente suspirou, educado, mas impaciente. "Eu entendo, mas tem procedimentos que fogem do nosso controle." Luísa agradeceu e se levantou. "Tá certo, moço. Amanhã eu volto." E saiu. Sem gritar, sem discutir, sem perder a compostura. Lá fora, o calor a atingiu em cheio. Ela caminhou devagar pela calçada, os olhos marejados, mas o que doía não era o atraso do sistema. Era a maneira como haviam rido dela, como se dignidade tivesse endereço certo e roupa de marca. Parou em frente a uma vitrine e viu o próprio reflexo. Uniforme simples, expressão cansada, mas olhar firme. "Um dia eles ainda vão aprender a ver além disso aqui", murmurou baixinho. E seguiu o caminho de volta para casa, sem imaginar que o erro do sistema, que eles tanto zombaram, era, na verdade, a prova de que o destino estava prestes a virar o jogo. A casa de Luísa era pequena, mas viva. As paredes simples guardavam histórias que o tempo não conseguiu apagar. O riso do pai, o cheiro do café fresco e a voz da mãe, que ainda, mesmo fraca, insistia em cantarolar antigas modinhas enquanto o sol entrava pela janela. Naquela noite, depois do episódio no banco, Luísa chegou cansada, mas tentou disfarçar. Deixou o uniforme sobre a cadeira, lavou as mãos e foi direto ao quarto da mãe. Dona Elvira dormia, os cabelos brancos espalhados no travesseiro,
o rosto sereno, apesar das marcas da doença. Ao lado da cama, os remédios caros. Luísa se sentou na beira da cama e segurou a mão da mãe. Fica tranquila, viu? Amanhã eu resolvo tudo. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Um vento suave entrou pela janela. Por um instante, ela jurou sentir o cheiro de cimento molhado, o mesmo que o pai trazia nas roupas quando voltava das obras. Jonas dos Anjos, um homem simples, mas de alma gigante. Ele foi quem ensinou a ela o valor do trabalho e quem plantou, sem saber, o que mudaria o destino da família. Anos atrás, Jonas trabalhava como pedreiro numa construtora de médio porte. Um homem honesto, que nunca faltava, que respeitava até o chão que pisava. Os donos da empresa gostavam dele. Diziam que Jonas tinha mãos de ouro. E quando a empresa cresceu, ele recebeu um pequeno bônus em ações, um gesto simbólico de reconhecimento. Na época, ele riu, achando que aquilo não valia nada, mas guardou tudo no nome da filha, dizendo: "Um dia, isso aqui pode te ajudar, minha menina. E se não ajudar, pelo menos vai te lembrar de mim." O tempo passou e a construtora foi vendida. As ações se multiplicaram silenciosamente. E quando Luísa foi chamada no cartório, anos depois, descobriu que o pai havia deixado mais do que lembranças. Havia deixado uma fortuna, mas o dinheiro nunca mudou quem ela era. Luísa continuou acordando cedo, pegando o mesmo ônibus, limpando o mesmo chão, porque para ela trabalhar não era castigo, era honra, era a forma de manter vivo o que o pai mais valorizava, a dignidade. Mesmo depois de descobrir o dinheiro, ela nunca contou para ninguém, nem para a mãe, nem para as vizinhas curiosas, nem para as colegas do turno. Guardou o segredo com o mesmo cuidado com que guardava o retrato do pai no criado mudo. Ela só mexia naquela conta quando era inevitável. E agora, com a mãe doente, esse era o caso. Depois do jantar simples, Luísa olhou para o relógio. Faltavam 7 horas para o amanhecer. O sono não vinha. Deitou-se na cama e ficou observando o teto. Na mente, o rosto dos atendentes do banco voltava em flashes. As risadas, o deboche, o olhar de desprezo. Ela suspirou. Papai. Às vezes é difícil manter a calma. Eles acham que quem limpa o chão não tem história. Lá fora, um cachorro latiu ao longe. Ela se levantou, abriu a janela e olhou para o céu. As estrelas pareciam apagadas, mas uma, bem pequena, insistia em brilhar. "É você, né, pai?" ela murmurou. "Tá me lembrando de não desistir." Na manhã seguinte, o despertador tocou às 5. Luísa levantou sem reclamar. A rotina começava sempre igual. Esquentava o café, passava o uniforme, prendia o cabelo e calçava os sapatos já gastos. O barulho da chaleira enchia a cozinha, junto com o canto suave do rádio antigo. Antes de sair, deixou o café pronto para a mãe e um bilhete na mesa. "Mãe, volto logo. Preciso ir ao banco de novo. Confia em mim. Te amo." Pegou o ônibus lotado e foi para o trabalho. O sol ainda nem tinha nascido direito quando ela chegou à escola onde fazia a limpeza. Cumprimentou os colegas com um sorriso cansado, mas sincero. "Dormiu, Luísa?" perguntou uma colega. "Um pouco", respondeu puxando o balde. "Só o suficiente para não desmaiar." "Tá com cara de quem passou a noite pensando", brincou a amiga. "Tô mesmo", respondeu ela rindo de leve, "pensando em como a gente aguenta tudo isso e ainda levanta no dia seguinte." Enquanto varria o pátio, os pensamentos vinham como vento. Cada risada no banco ecoava de novo na cabeça dela, misturada à voz do pai. "Não deixe o orgulho deles tirar o seu valor, minha filha. A gente vale pelo que faz, não pelo que veste." Ela parou por um momento, olhou para as próprias mãos, cheias de calos, com unhas curtas e marcas de produto. Mãos que nunca pararam. Mãos que sustentaram a casa
que cuidaram da mãe, que seguraram o caixão do pai e ainda tiveram força para recomeçar. Luísa respirou fundo. Essas mãos ainda vão mostrar o que é ter valor, murmurou. À tarde, pediu para sair mais cedo. A supervisora, que gostava dela, não questionou. Pode ir, Luísa, resolve suas coisas, a gente segura aqui. No caminho de volta ao centro, o coração batia acelerado. Ela ainda não sabia se o sistema do banco ia funcionar dessa vez, mas algo dentro dela dizia que estava na hora de acabar com aquele constrangimento. Ao chegar na esquina, viu o prédio reluzente mais uma vez. A mesma porta de vidro, o mesmo segurança na entrada. Mas dessa vez, ela entrou diferente. Não com raiva, mas com propósito. Andou até a recepção e pediu para falar com o mesmo atendente do dia anterior. Com o Sr. Caio, por favor. A voz dela estava firme, serena. A recepcionista estranhou o pedido, mas chamou. Minutos depois, ele apareceu. E o sorriso dele murchou quando a reconheceu. A senhora voltou? Luísa apenas respondeu. Voltei. O sistema hoje deve estar funcionando, não é? Ele pigarreou, sem graça. É, sim. Claro, pode sentar. Enquanto se acomodava, Luísa pensou em tudo que tinha ouvido no dia anterior. A cada palavra cruel, a cada risada, algo dentro dela havia endurecido, não em ódio, mas em convicção. Ela não precisava provar nada para ninguém, mas talvez fosse hora de mostrar o que acontece quando a humildade é confundida com fraqueza. O relógio marcava quase 4, quando ela colocou novamente o cartão sobre a mesa e disse, com voz calma, eu gostaria de verificar o saldo, por favor. E foi assim que, sem levantar o tom, sem precisar de luxo ou arrogância, Luísa deu início à cena que deixaria aquele banco inteiro em silêncio. Ao redor, o ambiente era o mesmo. O ar frio do ar-condicionado, o murmúrio das conversas educadas, o som dos saltos pelo piso de mármore. Mas por dentro, Luísa estava diferente. O medo havia ficado em casa. O que restava agora era firmeza. Caio pegou o cartão e começou a digitar, visivelmente ansioso para encerrar logo o atendimento. A senhora trouxe a documentação de ontem? Perguntou sem olhar para ela. Está tudo aqui. Ela abriu a pasta, mostrando o RG e o comprovante da conta. Ele pegou os papéis, conferiu rápido e bufou. Parece tudo certo. Vamos ver se o sistema colabora dessa vez. O som das teclas preencheu o ar. De vez em quando, ele soltava comentários em voz alta do tipo, esses cadastros antigos são uma bagunça. Ou, é cada coisa que aparece por aqui. A atendente da mesa ao lado, uma mulher loira de coque apertado, inclinou-se e perguntou num tom de deboche. É a moça da conta executiva de ontem? Caio riu. A própria. E aí, descobriu o saldo dela? Perguntou rindo. Descobri que o sistema travou de tanto procurar. Ele deu uma risada curta e a colega respondeu com outra. Os dois riram, como se o mundo ao redor existisse apenas para confirmar que eles estavam acima. Luísa fingiu não ouvir, mas o som das risadas era como agulhas entrando devagar. Ela apertou as mãos no colo e olhou para o chão, controlando a respiração. Não queria dar a eles o prazer de vê-la reagir. Um homem mais velho, que esperava na fila, observava a cena com um semblante sério. As pessoas atrás cochichavam, algumas rindo, outras apenas curiosas. Pronto, vamos ver aqui, disse Caio, ainda com um meio sorriso. Nome completo de novo? Luísa Barbosa dos Anjos. Certo. CPF? Ela respondeu calmamente. Ele digitou, esperou, e o sistema demorou a responder. Balançou a cabeça fingindo irritação. Olha, o sistema travou de novo. Eu falei que esse tipo de conta é encrenca. Posso esperar,
disse ela com paciência. Tenho o dia todo. A tranquilidade dela parecia provocar ainda mais. Caio olhou para a colega e murmurou baixo. Dia todo ela tem mesmo. Quem trabalha de faxina sai cedo. Ela riu, tentando disfarçar o som com a mão. Luísa levantou o olhar e perguntou firme. O senhor disse alguma coisa? Eu? Não, imagina. Só comentei do sistema. O gerente, que estava a poucos metros, observava de longe, mas fingia não ver. Fazia parte do espetáculo. O tipo de homem que só intervém quando convém. O atendente respirou fundo e voltou a digitar. Tá bom, dona Luísa, vamos tentar de novo. Forçou um sorriso debochado. Mas se der erro outra vez, vou ter que pedir ajuda da equipe executiva, tá? Eles lidam com clientes especiais. Luísa respirou fundo. O sarcasmo nas últimas palavras era nítido. Ela respondeu apenas, faça o que precisar, moço. Eu espero. Enquanto ele mexia no sistema, um grupo de 3 funcionários passou atrás rindo alto. Um deles, vendo a cena, cochichou. Essa é a da história de ontem? É, respondeu outro baixinho. Disse que tem conta executiva. Deve achar que executiva é marca de sabão. E todos riram. O riso ecoou, se espalhou como veneno. O público devia sentir raiva ali. Luísa sentiu o peito apertar, mas manteve a cabeça erguida. Olhou para o relógio na parede e com voz serena disse, engraçado. A gente só quer resolver um problema, mas tem lugar que transforma tudo em espetáculo. O comentário dela caiu como uma pedra no silêncio. As risadas cessaram. Caio pigarreou, tentando se recompor. Vamos continuar, por favor, disse, evitando encará-la. O teclado voltou a tilintar. Um som rápido, nervoso. Ele clicava, esperava, clicava de novo. Estranho. O que foi? Perguntou ela. Nada, respondeu rápido. Só uma inconsistência aqui. Mas o rosto dele denunciava algo. A sobrancelha arqueada, o olhar fixo no monitor. O sorriso sumiu. A colega da mesa ao lado se inclinou curiosa. E aí, achou o saldo da moça? Caio não respondeu. Digitou outra vez, mais rápido. E de repente, ficou imóvel. O silêncio foi crescendo. A mulher loira se aproximou mais. O que foi? Ele não respondeu. O rosto dele ficou branco. O gerente percebeu e veio andando depressa. Aconteceu alguma coisa, Caio? Luísa, sem entender, apenas observava. A postura de todos havia mudado. A risada tinha desaparecido. Agora havia tensão, surpresa. Caio gaguejou. É que eu acho que o sistema mostrou um saldo incorreto. O gerente se aproximou, curioso. Deixa eu ver. Olhou o monitor. E parou. Não piscou. Isso é sério? Perguntou, baixando a voz. Eu conferi 2 vezes. Caio mal conseguia falar. É o saldo dela. A colega da outra mesa tentou espiar o monitor, mas o gerente tapou a tela. Os dois trocaram olhares tensos. O ar-condicionado parecia ter parado. Luísa, inquieta, perguntou. Aconteceu alguma coisa? O gerente se virou, tentando disfarçar o nervosismo. Não, senhora. Está tudo certo. Só um pequeno erro no sistema, mas já vamos resolver. Mas a tensão era visível, e os olhares começaram a se cruzar. Um a um, os funcionários foram se calando. As pessoas na fila perceberam que algo estava fora do comum. Caio limpou o suor da testa, nervoso. O riso desapareceu de vez. E naquele instante, sem perceber, todos ali já sabiam que algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Luísa observou em silêncio, com o mesmo olhar firme de sempre. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas dentro daquele banco, cada segundo era uma contagem regressiva para a virada que calaria todos. O ar no banco parecia ter mudado. O som das teclas cessou e o silêncio ficou tão denso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Luísa observava o atendente à sua frente,
Caio, com a testa franzida, percebendo que algo estava fora do normal. O rapaz, que antes ria e debochava, agora estava imóvel diante da tela, os dedos parados sobre o teclado. "Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou de novo com calma. Caio não respondeu de imediato. O gerente, que já estava ao lado, inclinou-se para olhar o monitor. E no instante em que os números apareceram, o rosto dele perdeu toda a cor. Isso tá certo?" perguntou o gerente, sussurrando quase sem voz. Caio apenas assentiu, engolindo em seco. Os dois trocaram um olhar rápido, o tipo de olhar que diz tudo sem precisar de palavras. O valor brilhava na tela: R$4.487.000. O gerente recuou um passo. Caio tentou falar, mas a voz falhou. A mulher da mesa ao lado, curiosa, se inclinou para espiar, e o que viu fez seus olhos se arregalarem. Em poucos segundos, o rumor começou. Um funcionário cochichou algo, outro confirmou com um gesto. E como faísca em palha seca, o murmúrio se espalhou. As risadas que haviam ecoado minutos antes desapareceram, substituídas por um silêncio constrangido, quase reverente. Luísa notou os olhares se voltando para ela. Gente demais, olhando ao mesmo tempo, mas ninguém se atrevia a dizer nada. "Senhora", começou o gerente com a voz trêmula, "eu acho que houve um equívoco." "Que tipo de equívoco?" perguntou ela tranquila. Não, ele se corrigiu rapidamente. "Nenhum problema, está tudo certo com a sua conta." Ele fez um gesto para Caio levantar. "Me acompanhe, por favor, senhora. Podemos continuar esse atendimento na sala executiva." Luísa franziu o senho. "Na sala executiva? Por quê? Aqui não serve mais?" O gerente engoliu seco. "É apenas um procedimento. Clientes do seu perfil costumam ser atendidos com mais privacidade." Ela respirou fundo. "Eu prefiro ficar aqui." A voz dela soou firme, sem elevar o tom. "Quero que façam comigo o mesmo que fariam com qualquer pessoa." Caio não sabia onde enfiar o rosto. A mulher da mesa ao lado abaixou os olhos, envergonhada. Um senhor da fila, que havia rido, agora parecia menor, diminuído dentro do terno. O gerente tentou manter a compostura, mas sua expressão era um pedido mudo de desculpas. "Claro, senhora. Perfeitamente compreensível." Ele se afastou e o som dos passos ecoou no piso frio. Ficou apenas Caio diante dela. O mesmo rapaz que havia zombado, feito piadas, questionado se ela sabia ler. Ele respirou fundo, lutando contra a vergonha que queimava no rosto. "Eu não fazia ideia", começou, a voz embargada. "Eu sinto muito pelo que aconteceu ontem e hoje." Luísa o olhou com serenidade. "Não precisava ter ideia", respondeu calmamente. "Bastava ter respeito." Ele abaixou a cabeça. O silêncio entre eles foi pesado, mas verdadeiro. Um silêncio que diz mais do que qualquer desculpa. Do outro lado do balcão, o burburinho ainda crescia. "É ela mesma?" sussurrou alguém. "Dizem que tem milhões. Mas ela é faxineira." "E daí?" respondeu outra voz. "Olha a postura dela. Parece mais rica do que todo mundo aqui." Luísa recolheu seus documentos, pegou o envelope e se levantou. O uniforme simples, o cabelo preso, o olhar firme, tudo nela parecia ganhar outra luz. Enquanto atravessava o saguão, o som dos saltos e passos se misturava ao murmúrio contido. Ninguém ria mais, ninguém ousava falar alto. Ela passou pela porta de vidro e, antes de sair, olhou de relance o reflexo no vidro. Ali estava a mesma mulher de sempre, a que acordava antes do sol, a que limpava chão, a que cuidava da mãe. Mas agora, o mundo ao redor parecia vê-la diferente. No interior do banco, o gerente ainda tentava reorganizar os atendentes. Caio ficou sentado, imóvel, encarando a tela vazia. Sabia que, a partir daquele dia, nunca mais esqueceria aquela mulher. Lá fora, o sol estava forte. Luísa inspirou fundo e sorriu levemente. Não por orgulho, mas por alívio.
A verdade tinha vindo à tona, e ela não precisou levantar a voz para isso. Enquanto caminhava pela calçada, o celular vibrou. Era uma mensagem da mãe. Filha, conseguiu resolver no banco? Luísa digitou de volta. Consegui, mãe, e aprendi mais do que fui buscar. Ela guardou o telefone e continuou andando, leve, com o mesmo passo sereno de sempre, porque naquele dia quem aprendeu a lição não foi ela, foi o mundo. Naquela noite, o banco inteiro ainda comentava sobre o acontecido. Os sussurros atravessavam setores, as histórias mudavam de boca em boca. Uns diziam que era herdeira, outros juravam que tinha ganhado na loteria. Mas ninguém sabia a verdade. E ninguém imaginava que, enquanto eles especulavam, Luísa estava em casa, servindo sopa à mãe, com a mesma calma de sempre. Como foi lá, filha? Perguntou Dona Marlene, com a voz fraca. Luísa sorriu, ajeitando o cobertor dela. Foi diferente do que eu esperava. Deram trabalho, né? Deram, respondeu com leveza. Mas o tempo dá um jeito de colocar as coisas no lugar. A mãe a observou em silêncio. Havia algo no olhar da filha, uma mistura de cansaço e serenidade. Luísa não contou tudo. Não falou sobre as risadas, o constrangimento, o rosto pálido do atendente. Preferiu guardar para si, porque certas dores, quando contadas, perdem o sentido. Mas, quando vividas com dignidade, se transformam em força. Na manhã seguinte, Luísa voltou ao banco. Não por orgulho, mas porque precisava retirar os documentos que ficaram retidos no dia anterior. Assim que entrou, os olhares se viraram novamente. Mas dessa vez, não havia riso. A recepcionista se levantou às pressas. Bom dia, senhora Luísa. Deseja um café? Ela sorriu educadamente. Não, obrigada. Só vim buscar um documento. O gerente apareceu quase correndo, nervoso. Senhora Luísa, eu queria mais uma vez pedir desculpas pelo tratamento de ontem. O funcionário Caio já foi advertido. Luísa o interrompeu com um gesto de mão. Não precisa punir ninguém. Mas, senhora, foi uma situação inaceitável. Foi, admitiu. Mas acredito que ele já aprendeu o que precisava. O gerente pareceu confuso. A senhora não quer registrar queixa? Não. Ela respirou fundo. Prefiro que isso sirva de lição. O que mais ensina não é o castigo, é a consciência. Nesse momento, Caio apareceu ao fundo, pálido, segurando um envelope. Ele se aproximou devagar. Eu trouxe o comprovante do seu atendimento, dona Luísa. Ela o encarou por alguns segundos. Não havia mais raiva, apenas uma calma firme. Obrigada, Caio. Pegou o papel das mãos dele e completou. Espero que um dia você atenda todo mundo com a mesma pressa de ontem, só que com respeito. Ele assentiu, os olhos marejados. A senhora tem toda a razão. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Luísa fez um aceno leve e se afastou. Enquanto caminhava até a saída, ouviu a voz do gerente chamando o outro funcionário. Aprendam com ela. Isso sim é classe. Ela saiu do banco e sentiu o sol bater no rosto. Fechou os olhos por um instante. Naquele calor havia algo de libertador, como se o mundo, por um segundo, tivesse aprendido a lição junto com ela. Horas depois, Luísa passou na farmácia. Comprou os remédios da mãe, pagou em dinheiro e guardou o troco. A balconista, simpática, comentou. Nossa, a senhora parece feliz hoje. Luísa sorriu. É que às vezes a gente se dá conta de que o respeito vale mais que qualquer número. Quando chegou em casa, a mãe estava à sua espera. Conseguiu tudo? Perguntou. Consegui, sim. Luísa pousou as sacolas sobre a mesa. E ainda ganhei uma lição de presente. A mãe arqueou as sobrancelhas. Ah, é? Qual? Luísa se sentou ao lado dela e respondeu. Que o dinheiro mostra o valor das coisas, mas o respeito mostra o valor das pessoas. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o entardecer.
O sol dourava as telhas simples, o vento balançava as cortinas. Era uma casa modesta, mas cheia de paz. Luísa serviu o chá para a mãe e, ao entregar a xícara, completou: "Hoje me olharam diferente, mas eu quero continuar sendo a mesma, porque o que muda o mundo não é o quanto a gente tem, é o quanto a gente se recusa a se tornar igual àqueles que machucam os outros." Dona Marlene sorriu emocionada. "É por isso que seu pai teria orgulho de você. Ele sempre dizia: a riqueza pode mudar de dono, mas o caráter não muda nunca." Luísa segurou a mão dela e as duas ficaram ali, em silêncio. Lá fora, o dia se despedia em tons de laranja. A vida seguia simples, mas o respeito que ela havia conquistado naquele banco valia mais do que qualquer saldo. Horas depois, o gerente do banco ainda refletia sobre o que presenciara. Comentava com a equipe, agora em silêncio: "Nunca mais julguem alguém pela aparência. Aquela mulher entrou aqui humilde e saiu gigante." Caio, sentado à mesa, olhava para o computador desligado. Não conseguia tirar da cabeça o momento em que o número apareceu na tela. Mas mais que o saldo, o que o marcara foi a atitude dela. Firme, calma, humana. Ele sabia que aquele dia mudara algo dentro dele. E enquanto ele pensava, lá fora, Luísa caminhava pela rua, levando o jantar da mãe em uma sacola simples. A mesma mulher que o mundo julgou pela roupa, mas que mostrou com um gesto de serenidade o que é ter grandeza de verdade. E foi assim que uma simples ida ao banco virou um espelho para todos que estavam lá dentro. Naquele dia, não foi o saldo da conta que surpreendeu. Foi o valor de uma alma que nunca precisou de luxo para ser grande. Luísa entrou sendo vista como ninguém, mas saiu de cabeça erguida, lembrando a todos que respeito não depende de aparência e que a dignidade, quando se mantém firme, é capaz de calar o mundo inteiro. Porque no fim, o dinheiro revela quem as pessoas são diante do poder. Mas é a humildade que revela quem ainda tem coração. E agora eu te pergunto, se estivesse no lugar da Luísa, teria tido a mesma calma diante da humilhação? Ou teria respondido à altura de quem te desrespeitou? Você teria aceitado o pedido de desculpas ou mudaria de banco? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou adorar ler a sua resposta. Aproveita para me contar também de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que o respeito não se mede pelo saldo na conta, mas pela forma como tratamos quem o mundo insiste em ignorar. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.